Parmênides, portanto, ele é influenciado por Xenofontes. Parmênides, ele vai dizer, olha, as coisas não mudam, nada muda. Ou seja, o movimento ele é uma ilusão da percepção humana. Então, as coisas, quando eu pego um copo e passo ele da minha mesa para o chão, na verdade, isso é uma ilusão que os meus sentidos criaram, mas na verdade, isso não existe, a mudança não existe, o movimento não existe. Então, Parmênides, ele vê os pitagóricos, por exemplo, falando que a Terra gira em volta do 1, que a Terra está girando, ele fala, não, isso é falso, o movimento não existe, entende? Então Parmênides, ele em determinado momento de sua vida, ele é pitagórico, mas ele larga o pitagorismo justamente porque ele não consegue prosseguir mais com essa filosofia da mudança. Ele tem um ranço, vamos dizer assim, com essa questão da mudança. E por que Parmênides tinha esse ranço com a mudança? Bom, Parmênides ele vai fazer o seguinte argumento, que vai ser um dilema que posteriormente vai ser respondido por outros filósofos, inclusive por Aristóteles. Parmênides ele dizia o seguinte, olha, algo não pode mudar, algo não pode vir a ser, algo não pode passar a existir pelo seguinte fato. Pelo fato que, se algo muda, se algo vem a ser, esse algo que vem a ser tem duas opções. Ou ele veio a ser de outra coisa que já é, ou ele vem a ser de algo que não é. Ou seja, ou se algo muda, esse algo veio a ser de algo que já existia previamente, ou de algo que não existia. Só que ele vai dizer o seguinte, olha, se algo passa a existir a partir de algo que já existe, então, na verdade, ele não está passando a existir propriamente, ele só está, vamos dizer assim, sendo, né? Então ele continua. Então, se algo passa a existir de algo que já existe, ele não passou a existir propriamente, porque ele está vindo de algo que já existe, entende? Então, essa primeira opção seria inválida. Só que ele diz o seguinte, olha, a segunda opção também é inválida. Porque algo também não pode vir a ser do nada, porque do nada, nada vem. O nada, ele não existe. E se ele não existe, nada pode vir dele, certo? Então Parmênides ele vai dizer, olha, é impossível que haja movimento, portanto. Esse dilema de Parmênides é até talvez um dilema lógico. Aqui ele vai dizer, olha, é impossível que algo mude, que algo venha a ser, que algo se movimente propriamente. Então, ele parte desse dilema de que algo não pode nem vir a ser de algo que existe e nem vir a ser de algo que não existe. Justamente porque essas duas opções, se levadas aos seus limites, às suas consequências, levam a crer que algo não pode vir a ser. Ou seja, assim Parmênides conclui que nada muda, que nada movimenta e que, portanto, nada vem a ser. Parmênides, assim, se declara como um monista, né? Um monista, assim como Xenofontes. Então ele acredita que toda a realidade ela é uma unidade que não se move, ou seja, é um monismo imóvel, né? Ou seja, tudo é uma unidade, ou seja, a pluralidade não existe, a pluralidade, assim como Heráclito dizia, é só uma ilusão. Quer dizer, perdão, para Heráclito a pluralidade não é ilusão, né? Mas para Parmênides, a pluralidade ela vai ser uma ilusão. Então, uma ilusão dos nossos sentidos, assim como o movimento. Então, Parmênides ele vai decretar um sistema monista, né? Um sistema de unidade das coisas, do ser, né? Do que ele vai chamar, ou seja, tudo é uma unidade, né? E esse é imóvel, esse não muda, esse é imutável, correto? Bem, dado isso, você pode até perceber aqui que o tempo todo eu estou dizendo, olha, para Parmênides a mudança é uma ilusão, porque os sentidos são ilusórios, né? Porque os sentidos... O que os sentidos nos dizem, né? O que os nossos olhos veem? Os nossos olhos veem a gente movendo as mãos, a gente andando, certo? Só que isso é uma sensação. E para Parmênides, e aqui entra um ponto fundamental para Parmênides a sensação é uma ilusão. Por quê? Porque ele chegou à conclusão através da razão que o movimento não existe. Mas o que a sensação está dizendo pra gente? O movimento existe. Ou seja, está tendo uma contradição entre razão e sensação. E aí o que Parmênides vai dizer? Olha, um ou outro tem que estar certo. Só que a razão ela é mais elevada, certo? E, portanto,
um dos dois está transmitindo uma ilusão, certo? E, portanto, Parmênides ele vai admitir que a sensação ela é ilusória, enquanto a razão ela é verdadeira. Ou seja, enquanto a sensação ela se baseia em ilusões dos sentidos, a razão ela vai buscar a verdade. Ou seja, o que de fato vai buscar a verdade vai ser a razão e não a sensação, certo? E esse pensamento de Parmênides, essa distinção entre sensação e razão, é de fundamental importância para o pensamento de Platão. Platão era um idealista, né? Que a gente vai entender mais para frente. Mas essa distinção entre razão e sensação é fundamental para o advento do idealismo de Platão. No idealismo de Platão, as sensações elas são passageiras, elas são ilusórias. As sensações elas não nos dão conhecimento verdadeiro das coisas. O que de fato dá conhecimento verdadeiro na filosofia de Platão são as ideias, certo? E toda essa questão da teoria do conhecimento de Platão, ela tem profunda influência, portanto, aqui em Parmênides, que dizia que a sensação é ilusória, certo? Então, essa filosofia de Parmênides, ela influencia demais o pensamento idealista, embora que o Copleston ele coloque um adendo. Que o seguinte, embora Parmênides fizesse essa distinção entre sensação e razão, Parmênides não era um idealista. Essa distinção ela é fundamental para o idealismo, só que ela não necessariamente pressupõe um idealismo. Então, Parmênides, embora ele tenha criado essa distinção que é fundamental para o idealismo, ele não era idealista. Parmênides ele era um monista materialista, né? Ele acreditava só na existência da matéria, ele não acreditava na questão das ideias lá de Platão e tudo mais. Então, Parmênides ele vai influenciar demais o pensamento idealista, mas ele não é propriamente um idealista. Isso tem que ficar claro aqui na questão. Inclusive, o Copleston ele vai colocar uma citação dizendo o seguinte: Parmênides não é, como alguns disseram, o pai do idealismo. Ao contrário, todo materialismo depende do seu ponto de vista da realidade. O materialismo lá de Demócrito ele vai ser bastante influenciado por essa questão da sensação e do movimento em Parmênides, certo? Então, Demócrito também vai puxar muito da questão de Parmênides e da unidade dele e tudo mais, do monismo dele. Portanto, o pensamento de Parmênides ele influencia de fato o idealismo, mas também o materialismo, né? Sem ser de fato idealista, certo? Outra coisa que é importante a gente dizer aqui sobre a filosofia de Parmênides é a questão do ser, né? Parmênides ele dizia que tudo que existe isso é até óbvio, né? E ele diz o seguinte: tudo aquilo que pode ser já é. Por quê? Porque é o seguinte, porque se algo pode ser, mas não é, então esse algo não existe. Mas olha, o que não existe não é passível de conhecer, não é passível de conhecimento. Ou seja, se algo não existe, então como que eu tô pensando nesse algo? É tipo o seguinte, se eu tô pensando que eu não existo, então como que eu tô pensando, certo? Ou seja, só tem como eu pensar, segundo Parmênides, em coisas que existem. Ou seja, se algo pode ser, esse algo já é. Ou seja, se eu pensar que esse copo vai se mover, esse copo já está se movendo. Porque eu estou conseguindo pensar nisso, certo? E se eu consigo pensar em algo, esse algo tem que necessariamente existir. Porque caso contrário, eu não conseguiria pensar nesse algo, certo? Porque eu não consigo pensar em algo que não existe, eu não consigo pensar no nada. Porque a partir do momento que eu conseguisse pensar no nada, o nada seria algo, entende? Então, Parmênides, ele parte dessa proposição também. Ou seja, ele parte da proposição que tudo aquilo que existe é, e que tudo aquilo que pode ser também já é. Ou seja, todas as coisas fundamentam essa noção de Parmênides de que o movimento é uma ilusão e que, na verdade, todas as coisas, o movimento, na verdade, não, o movimento e a pluralidade são ilusões, que, na verdade, tudo é imutável e tudo é uma unidade, tudo é um uno, né? Tudo é um uno. E aí Parmênides, ele, por fim,
vai falar, né, que o ser ele é algo finito. Por quê? Porque para Parmênides o infinito ele é algo sem forma indeterminado. A gente não consegue determinar o que seria o infinito, certo? O infinito, ele... Justamente o in, né, o prefixo in na palavra infinito, ele é uma negação. Ou seja, é sem fim, é sem determinação, é sem forma. Ou seja, o infinito não tem forma, o infinito é indeterminado para Parmênides. Só que o ser, ele é finito, ele tem que ser finito. Por quê? Porque o ser é determinado. A gente consegue determinar o ser, certo? A gente abstrai as formas do ser. Então, se o ser ele é passível de determinação, o ser tem de ser finito. É claro que ele acreditava que o ser era eterno, mas não era infinito. Ou seja, para Parmênides o ser é finito e eterno. E ele, portanto, é crítico da noção de que o ser seja infinito. Certo? Bom, essa foi a filosofia de Parmênides.